paz, irmãos, amém? Glória a Deus por mais uma noite e mais uma oportunidade que Ele nos dá de celebrarmos a Sua gloriosa e majestosa presença e também de nos alimentarmos de Sua palavra. Meus irmãos, eu peço a você que vá comigo até Filipenses, no capítulo 4. Capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Quem não sabia que tinha Filipenses na Bíblia? Capítulo 4 de Filipenses, amém? Nós faremos a leitura do verso 19 nessa noite. 4:19. Assim diz a palavra do Senhor. Filipenses 4, verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Fechemos os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque a todos nós o Senhor nos dá o privilégio de, em Tua presença, Senhor, não somente lermos a Tua palavra, mas pelo Teu Espírito, Senhor, ouvirmos Tua voz a ministrar no nosso coração. Que o Senhor abençoe todos os que estão enfermos, Pai, aqueles que não puderam se dirigir até Tua casa essa noite, independente do motivo, que onde estiverem, Pai, sejam alcançados pela Tua graça. Oramos assim e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Pensa aí comigo, coisas que podem fazer mal para o ser humano. Se alguém falar miojo, não sabe o que está dizendo. Miojo não faz mal não, irmão. Como assim miojo? Mas o não comer o miojo certamente faz mal, né? Passar fome. Fome é um motivo bastante delicado, não é? Para a humanidade. A gente escuta muitos programas sociais e de... Obrigado, meu irmão. Programas sociais, políticos e de ajudas humanitárias vindas de órgãos diferentes, não é? Para a busca pela erradicação. Falei certo? Falei mesmo, né? Amém? Da fome. O objetivo é que ninguém passe fome. Nós vemos um mundo tão grande, tão cheio de espaço para plantações, não é? Há quem também tenha em sua casa galinhas, não é? E as galinhas botam tantos ovos e que podem abençoar tantas as pessoas aí que às vezes não têm o que comer. Mas fome é uma coisa que certamente faz bastante mal para o ser humano. Eu não sei você, mas quando eu passo fome, coisas acontecem comigo, não é? Entre elas é o meu humor. Vai para o beleléu, né? Eu fico uma pessoa meio assim, de poucas palavras. Sim, não e né? Por causa da fome. Eu percebo que a fome afeta também a minha paciência. Eu começo a ficar menos tendencioso a olhar para os irmãos assim com uma certa... glória a Deus. E aí a gente começa a ter aquele, não é, comportamento semelhante àqueles discípulos que diziam, Senhor, posso orar para que caia fogo do céu e queime essas pessoas, né? E aí a gente se lembra que Jesus disse que aqueles homens não sabiam de que espírito eram, não é? Porque o Espírito de Deus não é assim. Mas a fome, ela faz muito mal para as pessoas. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que, no verso 19, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dono de toda a provisão, suprirá, não é? Todas as necessidades de vocês. E aqui ele fala com a igreja, ele fala com os irmãos, os nascidos de novo, não é? Todas as necessidades de vocês e de acordo, ou seja, em conformidade, em linha com as gloriosas riquezas que recebemos de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está enaltecendo a grandeza da graça do Senhor, da riqueza da sua glória e da sua misericórdia, abençoando a todos nós, merecedores ou não, não é? E você acha que já entende a resposta, que não somos merecedores, mas ainda assim, Ele há de suprir todas as nossas necessidades.
E para que a gente olhe para essas questões que são necessidades que nós temos, eu queria que você me acompanhasse numa leitura no Evangelho segundo João, lá no capítulo 6. Nós vamos dar um regresso aqui nas folhas e vamos até João, no capítulo 6. O momento aqui em João, no capítulo 6, penso que você deve se recordar do texto, mas é a primeira multiplicação de pães e peixes. E eu queria que observássemos um pouco do que estava acontecendo quando tudo isso então veio à tona. E existem dias, meus irmãos, que Deus é bom demais, e como o Espírito é um só, o Senhor, desde a abertura dessa celebração, durante o louvor e também o momento das ofertas, em todos os momentos, é o Senhor quem fala, e praticamente eu já nem precisaria pregar nessa noite. Mas o Senhor, assim, dá da sua graça. E o contexto da primeira multiplicação de pães e peixes é mais ou menos este. Jesus estava com os seus discípulos, estava com os 12. Você deve saber que, além dos 12, muitas outras pessoas também seguiam a Jesus, e não era pequeno o número de pessoas que seguiam o Mestre. Mas aos 12, ele dá ordens para que saiam pelas regiões vizinhas, para que saiam pelas ruas, anunciando o reino de Deus, pregando o Evangelho, uma espécie de preparação para aquilo que é o ministério daqueles homens, os apóstolos, como também alguns evangelistas já os chamam nessa altura, e eles saem pela região, saem pregando o Evangelho, saem anunciando o reino de Deus, saem e no caminho eles curam pessoas no poder do Espírito Santo, pela graça do Senhor, demônios são expelidos e eles vão tendo experiências incríveis com Deus nessa trajetória no anúncio do Evangelho. E eu digo algo a você, meu irmão, se você quer ter experiência com Deus, saia para pregar o Evangelho. Você vai ver o poder de Deus a se manifestar. Você vai ouvir e ver pessoas que antes eram turrões, gente que você diz assim, esse certeza que já foi direto, não é? Puxou a descarga, já foi direto. Você vai ver pessoas assim, que você pensa que não tem mais jeito, sendo curvadas, dobradas pelo poder do Espírito Santo, convencidas no seu coração pela mensagem do Evangelho. E não é a sua destreza, não é a sua capacidade, mas é o Espírito Santo que vai ao coração e é capaz de separar juntas e medulas e ali, meu irmão, expor a realidade, para que os olhos sejam abertos. E esses discípulos, os apóstolos, então, tiveram essa experiência e viram o poder de Deus se manifestando. Voltaram muito felizes, voltaram alegres e se juntaram a Jesus. Em paralelo a tudo isso, meus irmãos, mais ou menos ali em Tiberíades, tudo em volta ali do Mar da Galileia, não é? Você deve se lembrar, Jerusalém está aqui embaixo, subindo um pouquinho mais para o lado leste. Eu tenho que lembrar que a minha direita é leste e a esquerda é oeste, né? E aqui está o mar, mais ou menos o mar ele fazia um formato que parece o continente africano, não é? O formato do Mar da Galileia, parece, não é igual, mas é parecido. E mais ou menos aqui, onde seria aquela barriguinha, não é? Está Tiberíades. E o que tem em Tiberíades? O que acontece lá? Se você ler o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, você deve se lembrar que depois da morte do rei Herodes, Herodes o Grande, era este nos dias em que nasceu o Senhor Jesus e que dá a ordem de que os meninos fossem mortos, não é? De até 2 anos. Este Herodes morre e o seu reino é dividido entre os filhos. E ali na região de Tiberíades, o rei ali, o líder ali, o governador naquele lugar é o outro Herodes, agora Herodes Antipas, tetrarca ali da região da Galileia. Então ele fica naquela região, ele tem ali uma espécie de palácio ali naquela região e é por ali que ele está. E este homem, Herodes Antipas, ele é incomodado constantemente pela pregação de João Batista. João Batista, você sabe, não é? Veio para a preparação do caminho do Senhor, e constantemente Herodes Antipas era acusado por João Batista como adúltero, porque ele tomou como esposa a esposa do seu irmão, a Herodias.
E ele constantemente o acusava. E diante de todas essas questões, Herodes Antipas, ele se preocupava com a opinião do povo e não fazia nada com João Batista. E não só se preocupava com a opinião do povo, mas há indícios, pelos relatos bíblicos, não é, de que ele entendia que João era verdadeiramente um profeta. Então ele tinha receio de tomar atitudes com João. E, mais ou menos, tolerava todas aquelas acusações. Mas a mulher, atenção, não é, maridos, cuidado com as esposas. Mas a mulher, Herodias, ficava ali na orelha dele. Meu, você não vai fazer nada, não é possível que você não vai fazer nada, não é? Até que um belo momento, no aniversário de Herodes, ele dá uma festa para os principais militares, líderes religiosos. Ele faz uma festinha em casa, não é? Ele manda pegar uns 3, 4 gatinhos da reunião, faz um churrasquinho, chama a turma e, de repente, Herodias tem uma ideia mirabolante. Ela chega para sua filha Salomé. Você já ouviu falar da vaca Salomé? Parece ter alguma relação aí, né? Aquela vaquinha Salomé. E ela diz para Salomé: Salomé, faz o seguinte, comece a dançar. Porque eu percebo, não é, que os olhares de Herodes aí sobre você, não é, alguma coisa assim, e começa a dançar porque você vai seduzi-lo, e o meu objetivo com tudo isso é a cabeça daquele homem. Eu não aguento mais esse tal de João, e falando todas essas coisas. E Salomé, então, faz uma dança. E diante daquela dança, não somente Herodes, mas todos os homens que estavam ali ficam, não é, surpresos, porque a mulher era muito sedutora. Sei lá que tipo de dança que ela fez, não é? Mas deve ter rebolado lá e chacoalhado as coisas, e aqueles homens ficaram assim, oh! E aí Herodes não pensa duas vezes, não é? E diz assim, peça o que você quiser, pode pedir, porque você já ganhou. E aí Salomé, influenciada por Herodias, está calor, né, irmão? Oh, quando está frio, quando está calor, né? A gente tem que parar de reclamar. E influenciada então por Herodias, ela pede a cabeça de João Batista. O carrasco desce então lá ao calabouço, faz a decapitação de João e traz numa bandeja a cabeça do profeta. João Batista ele tinha discípulos, homens que o seguiam desde o começo do seu ministério e permaneciam seguindo João Batista. Ainda que João dissesse que ele deveria diminuir para que Cristo crescesse, havia ainda alguns homens que continuavam caminhando com ele. E aqueles homens então pegaram o corpo de João Batista, o sepultaram e imediatamente foram até Jesus e contaram a Jesus o que havia acontecido. O capítulo 5, meus irmãos, do Evangelho de João, é uma descrição que o Senhor Jesus faz acerca, não é, dos profetas que anunciavam a sua vinda, e fala de João, inclusive. Não é? Então, há uma possível indicação de que este momento era próximo, o momento da morte de João Batista, quando houve a primeira multiplicação. E João diz, olha, e vocês ficam falando aí de Moisés, não é? O Senhor Jesus, na verdade, não é? Vocês ficam falando de Moisés, mas tudo que escreveu Moisés, ele escreveu ao meu respeito. Vocês não acreditam em Moisés, porque ele escreveu ao meu respeito, por que vocês ouviriam a minha voz? Por que vocês ouviriam a minha palavra? Vocês não são minhas ovelhas. E este momento, então, Jesus começa, não é, a passar por Tiberíades, e ali onde ele está, muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são libertas de demônio, muitas outras ficam totalmente perplexas, não é, com a pregação do Senhor Jesus. O Sinédrio mandou guardas prenderem Jesus e eles voltam e o pessoal, e aí, cadê Jesus? Ele não prendeu. E por que vocês não prenderam? E os guardas falam assim, eu nunca vi ninguém falando daquele jeito, aquele homem tem muita autoridade. E pelas palavras de Jesus não o prenderam. E ali em Tiberíades, onde ficava então Herodes Antipas, ele está curioso e tentando conhecer Jesus, tentando vê-lo, porque as pessoas estão dizendo, olha, você matou João Batista, mas ele ressuscitou e está por aí pregando. Outros diziam, não, é Elias que voltou, ou algum profeta do Antigo Testamento, e está um tumulto em Tiberíades, até que finalmente
esses discípulos voltam da missão de pregar o reino de Deus por várias regiões ali por onde passavam. E Jesus diz a eles: olha, nós vamos deixar esse lugar, vamos pegar um barquinho e nós vamos ali para Betsaida. Eles saem de Tiberíades e vão para Betsaida. Se você lembra do mar da Galileia, eles saem daqui e vêm para cá. Faz assim. Enquanto eles estão no caminho, Jesus diz: vocês precisam descansar. Eles não tinham tido tempo nem de uma refeição, não tinham tido tempo para comer. E Jesus diz: vamos para lá, para um lugar deserto, e vocês vão descansar. Mas a multidão, vendo Jesus, conhecendo a manifestação dos poderes de Deus na pessoa do Senhor Jesus, começaram então a segui-lo. Uns talvez de barco e outros foram a pé mesmo e caminharam nas distâncias, percorrendo toda a margem do mar de Tiberíades ou mar da Galileia, e chegam ao lugar aonde o Senhor Jesus haveria de descer. E chegam primeiro, porque eles foram a pé e correram. E aí o começo do capítulo 6, segundo o Evangelho de João, é este. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, João capítulo 6, verso 1, ou o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. E então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, e observe o verso 4. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. A região estava cheia de pessoas, porque transitavam no caminho para Jerusalém, se aproximava o período da Páscoa. Ouviram tudo o que os discípulos de Jesus faziam, e também o Senhor Jesus, por onde andavam, seguiram ele até aquele lugar. E ali ele estava assentado com os seus discípulos, não somente os 12, mas muito mais pessoas estavam ali, e essa multidão também chegou até eles. E aí o verso 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? João ele vai mais objetivamente ao questionamento que fez Jesus, enquanto os outros evangelhos dizem que Jesus viu a multidão se aproximando e se compadeceu dela. Se compadecer, meu irmão, não é só sentir, não é? As dores que as pessoas sentem, mas compadecimento é um misto entre o sentimento da dor das pessoas e um movimento de ação em favor, ou seja, para ajudar. Isto é se compadecer. Então a palavra disse que o Senhor Jesus ali não só ensinava aquelas pessoas acerca do reino de Deus, como também curava os seus doentes naquele lugar. E o dia foi passando, eles foram até lá, o dia vai passando, pessoas estão sendo curadas, o Senhor Jesus está ministrando naquele lugar, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho do reino, e o horário vai se avançando. O dia vai passando, vai indo embora, o fim da tarde vem se aproximando, até que os discípulos, não é, começam a se incomodar com aquele grupo de pessoas grande. A palavra vai dizer que haviam ali pelo menos 5.000 homens. É um volume bastante razoável de gente. E a Bíblia também diz que não se contavam as mulheres e as crianças. Então, muito provavelmente, pelo menos ali, umas 7.000 pessoas, vamos fazer uma conta simples. Se dos 5.000 homens ali, metade fosse casado e estivesse com a sua esposa, já eram pelo menos 7.500. Se cada um tivesse um filho, a gente já estava chegando perto dos 10.000 ali naquele lugar. Mas vamos ficar só com os homens na contagem que a Bíblia faz. 5.000 pessoas estão ali, o dia está se acabando, a noite está começando a dar, não é, indícios da sua chegada, e eles estão incomodados, porque é um volume de gente grande, e eles estão numa região de deserto, não tem nada por perto, era um lugar de retiro. Jesus foi ali para ter um tempo com seus discípulos, para o descanso deles e para um período de oração. E o que acontece então? Os discípulos olham para Jesus e dizem assim: mestre, dispensa essa turma, deixa a turma ir embora. Eles vão procurar pousada. Por que eles pedem para procurar pousada? Porque já estava ficando escuro, estava chegando o momento da noite.
mas ainda havia algum vestígio de luz. Deixa eles irem, porque eles vão procurar cada um aqui uma região próxima, vão encontrar pousada. E vão encontrar também lugares para comer. E aí a palavra aqui em João, de maneira um pouco diferente dos outros discípulos, vai direto ao ponto, e o diferente não é dissonante. Ele tira alguns detalhes, porque o seu objetivo aqui no capítulo 6 é diferente dos outros evangelhos. E aí a Bíblia diz no verso 5 que, levantando os olhos e vendo essa grande multidão, Jesus disse a Filipe. E aí vem uma pergunta de Jesus para os discípulos e diretamente para Filipe. E ele diz assim: onde compraremos pão para esse povo comer? Se houvesse ali iFood naquela época, não é? Talvez Filipe dissesse: vixe, Senhor, eu não sei, pelo iFood aí, mas para alimentar 5.000? Meu irmão, esses dias aí a gente fez um jantar aqui para casais. Quantos casais vieram? Vocês lembram? Uns 20, 30? 20 casais? Já foi uma coisa assim, uau, para arrumar comida para todo mundo, né? Quando a gente vai aos eventos de fim de ano, que amontoam ali, sei lá, 70, 80 pessoas, já é aquela diversão com comida. Imagina 5.000 homens, fora todo o resto da turma que estava junto. É muita gente. E a pergunta que Jesus faz, ela é provocativa, não é? João diz no verso 6 que essa pergunta, o Senhor Jesus fez para colocá-los à prova, porque ele já tinha em mente o que ia fazer. Mas agora há aqui uma provocação do Senhor Jesus para a reação daqueles discípulos. Discípulos que estão cansados depois de toda aquela jornada entre as vizinhanças, a sua viagem, e estavam sem comer, como dizem os outros evangelhos, e passaram o dia ali junto com Jesus, naquela multidão, atendendo aquelas pessoas. E aí aqueles discípulos, não é, ouviram essa pergunta. O verso 7 traz a resposta de Filipe. E a resposta que ele deu foi: olha, Senhor Jesus, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E aí Filipe já traz um outro problema. O problema, viu, Senhor Jesus, não é nem encontrar onde, porque pelo horário já é desafiador. Mas além de não ter onde encontrar, ou de comprar, a gente tem um problema. 200 denários não dariam conta para que cada um pudesse comer um pedacinho. Bom, 200 denários a gente consegue fazer alguma conta hoje, não é? A Bíblia diz que um denário era o salário de um trabalhador para um dia de trabalho. Quanto é o salário mínimo, meu irmão? Vamos transportar para o dia de hoje. 1.300? 1.450. Aumentou? 1.412 o salário mínimo. Vamos fazer a conta? 1.412 o salário mínimo. Cadê minha calculadora? Cadê o matemático? Faz a conta aí, matemático. 1.412, divide por 22, tá bom? 22 dias úteis, 22, R$64, segundo o nosso salário mínimo hoje, para um dia de trabalho. Vezes 200, né? Pela minha conta, se o matemático não falar que eu estou errado, R$12.836. O que aqueles homens estavam dizendo a Jesus que 200 denários, ou algo aproximado, acima de R$10.000, seria o dinheiro necessário para que eles pudessem pelo menos achar onde comprar alguma coisa e trazer para que cada um pudesse comer um pedacinho. Então eram dois os problemas. E Felipe está tentando mostrar para Jesus que você está olhando para o lado errado. Você está procurando a padaria. Mas em vez de procurar a padaria, a gente tem que olhar para o bolso e, R$12.000, do nada. A gente deve arrancar esse dinheiro aqui só para essa turma comer um pedaço de pão. E então, a Bíblia diz no verso 8 que outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, ele tomou a palavra. E André se pronunciou dizendo: olha, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? André, então, se pronuncia no meio da provocação que fez o Senhor Jesus,
Os outros evangelhos vão mostrar Jesus dizendo a eles, é vocês quem tem que dar de comer, e eles ficam agora se perguntando, ora, como é que a gente vai fazer isso? Como isso seria? Até que Jesus diz, olha, o que é que vocês têm? E André se pronuncia, encontramos um rapaz aqui que tem 5 pães. Pães de cevada. Cevada porque tinha pão de trigo e tinha pão de cevada. Cevada era mais fácil de achar. Por isso pão feito de farinha de cevada. Tinha 5 pães de cevada aqui e 2 peixes. E o que a gente faz com isso? A palavra do Senhor diz então que Jesus pediu que todos se assentassem. Havia grama naquele lugar, no verso 10, não é? E todos então se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. E então Jesus tomou o pão, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Meu irmão, eu acho que eu já comentei isso alguma vez aqui, mas é impressionante, porque a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, não é só um milagre que salta aos olhos, não é? Mas é a manifestação do Deus Criador, que cria do nada, não é? Pães que foram feitos de cevada, sem que essa cevada tivesse sido plantada, semeada ou tão somente cultivada, e peixes que nunca viram a água, nunca nadaram, nunca encontraram outros peixinhos, mas Deus os criou ali, para que pudesse alimentar aquele povo. E a Bíblia diz então que toda aquela turma comeu. E não foi contadinho como Felipe tinha em mente, é um pedacinho para cada um, porque vai gastar muito dinheiro. Mas a palavra diz que todos comeram tanto quanto queriam. Eu fico imaginando meu filho lá naquele lugar. Porque aqui na escolinha parece que ele come 3 pães aqui à noite. Ele chega em casa e ainda janta na casa da minha mãe depois do culto. Meu Deus, não é? E se ele estivesse ali, Felipe ia dizer, só um pedacinho. Jesus, não, deixa comer à vontade. Deixa comer. Deixa o menino comer. E a Bíblia diz então, no verso 11, que Jesus tomou os pães, deu as graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Bom, essa era um costume daquelas pessoas comer pão e comer peixe. E comeram à vontade. Ninguém ficou com fome. Ninguém ficou com miséria. Sabe quando você vai na casa da namorada pela primeira vez e você vai almoçar ou vai jantar? Né? Você vê aquela comida, você está morrendo de fome, vai pegar só um pouquinho. Só um pouquinho. Come mais? Não, tá bom. Eu não costumo comer tanto assim. Nossa, eu ia devorar a panela, mas só para fazer aquela média, né? Come só um pouquinho, tal. Tem outros que são mais atirados, estão nem aí, come mesmo, né? E coisas assim. Aqui não teve ninguém que fez qualquer cerimônia, mas tanto quanto queriam, eles comeram. E aí o verso 12 diz que depois que todos receberam o suficiente para comer, então Jesus disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. A ordem de Jesus foi que todo aquele material que foi multiplicado deveria ser agora recolhido, porque todos já haviam comido. E imagina um povo desse tamanho para comer e distribuir pão para todo esse povo, quanto tempo isso não deve ter demorado? E já estava no fim da tarde, as pessoas estavam preocupadas com o horário, não é? Mas comeram, e comeram à vontade. E eu fico pensando, depois que você come, e come bastante, como é que você fica? Dá sono? O avô da minha esposa dizia que depois que ele comia, dava coisa ruim nele. Dava uma coisa ruim que ele não conseguia controlar, né? E aquelas pessoas comeram, e meu irmão, comeram um peixe maravilhoso, porque aquele peixe não tinha influência de qualquer sujeira, de qualquer rio. E comeram um pão maravilhoso, meu irmão, porque veio direto dos céus, direto do Senhor. E estavam todos satisfeitos, e Jesus então fala, agora recolhe tudo o que não foi consumido. Isso não é sobra, no sentido de que aquelas pessoas comeram, deixaram cair e recolhe a sobra. Mas é como um grande jantar, e as coisas estão à mesa, as pessoas tiraram, e o que não foi consumido agora é recolhido. E a palavra diz que ao recolher todas aquelas coisas, não é? Verso 13,
Então, eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. 12 cestos. Bom, e aí eu já ouvi bastante coisa acerca desse texto, meu irmão. Primeiro, que Jesus é econômico, e Jesus não deixou que sobrasse nada, não é? O nome disso é frugalidade. Então, que Jesus estava ensinando a frugalidade, que é não desperdiçar comida. Bom, alguém pode encontrar sentido nisso aqui. Outros vão dizer, não é, que Deus recolheu, não é, todos aqueles pedaços entre pães e peixes, com o sentido, não é, de que ali se ensinasse uma lição importante acerca do valor do alimento, como a gente ensina as crianças, não pode deixar nada no prato, viu? Você pôs, você vai comer e tudo mais. Há quem possa encontrar sentido também para isso no texto. Mas eu queria que você fosse comigo ao versículo 67 desse capítulo. E com isso você deve notar que o capítulo é longo. 67 versículos, pelo menos, não é? Vai para além dos 67. Veja aí o verso 67. Como é que o Senhor Jesus se dirigia aos seus discípulos? No verso 67 diz assim: e Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Jesus perguntou aos 12, porque a essa altura do capítulo, os outros discípulos já tinham todos, não é, vazado. E olha aí no verso 70. E então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Não fui eu que os escolhi, os 12? Como é que o Senhor então se dirigia a estes, aos 12, aos seus discípulos? Então, meu irmão, quando nós voltamos e observamos esse ajuntamento de 12 cestos, meus irmãos, é a provisão para os seus discípulos. Não foram só aquelas pessoas que comeram, mas aqueles homens estavam trabalhando, vinham trabalhando, estavam cansados, como os outros evangelhos relatam. Estavam sem condições de ter uma refeição, e então passaram o dia trabalhando e atendendo aquelas pessoas, e agora 12 cestos foram acumulados. Um para cada? Um. E aí a palavra continua, meu irmão, o capítulo 6 inteirinho, João dedica para trabalhar o tema de pão. Porque o Senhor Jesus, ele não está apresentando o seu poder de criar pão, mas ele está apresentando o verdadeiro pão, o pão da vida, que é ele mesmo, o Senhor Jesus. Por isso, no capítulo 6, na sequência de tudo isso, não é? Onde os discípulos aqui, depois de ajuntarem os cestos, não é? Veja aí o verso 14. E depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, veja aí a reação de todas aquelas pessoas, as 5.000 e tantas, mais o número de mulheres, mais o número de crianças, mais o número de mulheres grávidas que tinham crianças na sua barriga, toda essa tropa, não é? Verso 14, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, ver e experimentar, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Você se lembra o contexto antes da multiplicação? As pessoas estavam dizendo que João Batista havia ressuscitado. Outros diziam que era Elias que tinha voltado. Outros ainda estavam dizendo, não, é algum profeta do Antigo Testamento. E agora, diante do milagre que aquelas pessoas que seguiram Jesus viram e comeram, eles dizem, verdadeiramente, este homem é profeta e é o profeta que deveria vir ao mundo. Eles se convenceram. E se convenceram pelo quê? Não foi pela pregação do Senhor Jesus. Não foi pelas palavras, mas foi pela multiplicação dos pães e dos peixes. Porque comeram e gostaram do que comeram. Não é? Eu fico pensando, como serão as refeições lá no céu, né? O mestre Cuca celestial.
E o pastor viajando aí, entrou na floresta, né? Entrou na floresta. Ei, quem nunca entrou na floresta? Não entra na floresta não, irmão. Volta para o texto. E então, depois de dizer que este, sem dúvida, era o profeta que haveria de vir ao mundo, veja o versículo 15. Sabendo então Jesus que eles pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente e sozinho seguiu para o monte. João diz que aquelas pessoas, depois de comerem, decidiram que elas proclamariam Jesus rei e rei à força. O que é que diz o verso 4 aí, meu irmão, do capítulo 6? Estava próxima? Que festa? A festa da Querupita. Lá do... Que festa que estava próxima, irmão? Da Páscoa. E o que acontece na Páscoa seguinte? Porque essa é a anterior. Jesus entra triunfante em Jerusalém, tem o domingo de Ramos lá, os ramos, todo mundo, o herói, o grande herói, o Messias entrando montado no seu jumentinho. Aquela era a época, essa ainda não era. Mas o povo comeu e se sentiu, uau, esse é o profeta, vamos colocá-lo como rei, vamos anunciar para todos que este verdadeiramente é o profeta que haveria de vir. E como não era a hora, e não era esse o contexto, não era essa a intenção verdadeira do coração daquelas pessoas, a Bíblia diz que Jesus se retirou sozinho para o monte. Os outros evangelhos vão dizer que Jesus, a essa altura, insistiu para os seus discípulos que entrassem nos barquinhos e voltassem, cruzassem para o outro lado da margem, porque eles estavam indo para Genezaré, é o outro lado. Então aqui está Tiberíades, aqui está Betsaida e aqui está Genezaré. E no meio de tudo isso está o mar da Galileia. Você visualizou o mapa aí comigo? Aleluia. Já está bom de geografia, lá o professor de geografia aí com a gente, né? E aí eles foram então nos seus barquinhos, mas a palavra diz que Jesus insistiu com os seus discípulos. Depois leia os outros evangelhos para que você tenha a visão completa desse episódio. Por que Jesus teve que insistir com aqueles homens? Porque já era noite. Mas eram, na sua maioria, pescadores, experientes. Mas o tempo não estava bom. E eles não estavam lá tão afim. E Jesus disse, vai, porque eu vou ao monte orar e eu me encontro com vocês. E vocês, enquanto vão, eu vou despedir ou dispensar essa multidão. E eles foram em obediência à palavra do Senhor. E enquanto isso, o Senhor Jesus dispensou toda aquela turma, despediu todos eles, que foram para qualquer lugar ali da região. E então a palavra diz que ele foi ao monte orar, e esteve lá sozinho. Muitas horas se passaram, meu irmão, enquanto os discípulos seguiam com o seu barquinho, não é? Remando no seu barquinho, cruzando o mar da Galileia. E a palavra diz que eles já tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. O trajeto que eles fizeram dá em torno de 6 a 7 quilômetros, ou seja, eles já tinham dado boa parte do percurso. E já era a 4ª vigília da noite. 4ª vigília da noite, meu irmão, é a partir das 3 horas da manhã. Então é de madrugada. Um dos evangelhos vai dizer o seguinte, alta madrugada, estavam lá os discípulos, então, remando no seu barquinho, quando de repente, o que acontece? Veja aí o verso 16 do capítulo 6. No verso 16, a palavra diz assim, olha, e ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Eles estavam cruzando para o outro lado. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até eles. Verso 18, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. E depois de terem andado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando de barco. E aí, meu irmão, o texto vai dizer que ele veio andando sobre as águas e então todos ficaram aterrorizados. Você certamente se lembra desse momento em que eles disseram que era um fantasma e Jesus diz, calma, coragem, homem, sou eu. E aí Pedro olha e diz, se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor. Ele diz, venha. E Pedro vai até ele e no meio do caminho, andando sobre as águas,
Ele parece agora olhar e se ver no lugar ali, não pisando num lugar firme como terra, e ele começa a afundar e pede ajuda ao Senhor, e Deus, o Senhor Jesus, o ajuda a se levantar. E eles voltam para o barco. Você deve se lembrar desse episódio, amém? João não conta nada desses detalhes, porque não é isso o seu objetivo. O seu objetivo é outro. E aí a palavra diz aqui que depois Jesus chega até eles, e no verso 20, e ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. E então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia a que se dirigiam. E essa história se encerra aqui. Acabou a história. Eles voltaram, era de madrugada, estava um tempo bastante ruim, vento muito forte, a água chacoalhando para todo lado, e de repente Jesus chega, entra no barco e eles voltam para a praia e acabou a história. E aí João continua, meu irmão, falando sobre a questão do pão, porque o seu objetivo é apresentar Jesus como o pão da vida, o verdadeiro pão. E aí eles chegam no outro lado da margem, já é de manhã, cedinho, porque isso acontece de madrugada. E sendo de manhã cedinho, o que acontece? O povo que estava dormindo lá em cima, lá em Betsaida, não é? Acorda. E o que eles vão fazer? Vamos atrás do Senhor Jesus, para tomar café da manhã. Vamos lá, vai que ele faz aquele cookies, igual do Mr., como é que chama? Tiny Cookies, né? Que é uma delícia. Vai que ele faz sei lá, a panqueca com melaço, sei lá eu, né? Ou, se aquele povo gostasse da culinária aqui brasileira, né? Vai que ele faz cuscuz com leite, para a gente comer, aleluia. E eles vão até e não acham Jesus, ficam preocupados. Cadê o mestre? E aí eles começam a segui-lo pela margem e chegam finalmente do outro lado, onde estava o Senhor Jesus. Olha aí o verso 22. E no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças, e quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E aí você pensa, uau, que fé é essa? Saíram pegando barco, saíram mergulhando no mar e foram atrás de Jesus, né? E aí quando eles chegam no verso 25, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando o senhor chegou aqui? Como assim o senhor nos abandona desse jeito e sai, não é, tão apressadamente a ponto de termos ficado lá, estávamos esperando o café da manhã? E aí a resposta que Jesus dá no verso 26 é esclarecedora, não é? Não existe fé nessas pessoas, não existe intenção de buscar a Cristo, o verdadeiro pão, não é? Mas de buscar o que ele é capaz de criar. E no verso 26, Jesus responde direta e objetivamente: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. E se nós continuássemos a ler todo o capítulo 6, meu irmão, você vai encontrar um diálogo bastante rico em detalhes, em que estes homens agora pedem um sinal para o Senhor. Falam, então tá bom. Se a gente não deveria buscá-lo pelo pão, me dá um sinal de que o Senhor de fato é quem o Senhor... Rapaz, eles acabaram de ver a multiplicação dos pães e peixes e estavam pedindo um sinal. E aí eles dizem, não é? Ora, porque a gente soube aí do maná que desceu do céu, não é? Que Moisés alimentou o povo. E aí o Senhor diz, não foi Moisés, foi Deus quem fez descer do céu o maná. E aí, meu irmão, sobre o maná, eu ouvi certa vez de uma pessoa que se diz ser judeu, de que judeu não gosta de maná porque maná era o alimento em tempo de rebeldia no deserto. Ora, esse pensamento, se você já ouviu alguma coisa assim, não me parece adequado, porque Jesus diz que Ele é o pão que desceu dos céus. E aquele pão, o maná que desceu para aquelas pessoas se alimentarem, aquilo é sombra do Senhor Jesus, apontava para Ele. Porque Ele é o verdadeiro pão que desceu dos céus. E aí as pessoas ficam sem entender nada.
E aí Jesus continua explicando para eles que ele é o pão, que se a pessoa comer deste pão, se alimentar dele, jamais vai ter fome. E se ele comer deste pão, jamais vai ter sede novamente. E ele continua dizendo que eles devem comer da sua carne, porque a sua carne é verdadeiro alimento, e que o seu sangue é verdadeira bebida, e eles deveriam beber do seu sangue. E aquelas pessoas, o quê? Que loucura é essa? Agora ele está oferecendo a carne dele para a gente comer. E o Senhor Jesus falava de coisas que essas pessoas simplesmente não entendiam. Assim como Nicodemos, quando Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. A resposta de Nicodemos, então eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Como assim? Essas pessoas não entendiam do que Jesus falava. Jesus disse, destruam ou derrubem este templo e eu em 3 dias o reconstruirei. E as pessoas falaram, mas como? Demorou 46 anos para fazer esse negócio, como em 3 dias você vai... Não entendem do que Jesus falava. Não diferente aqui são estas. E aí depois que Jesus disse que eles deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, os seus discípulos olhavam e falaram, o quê? Nós estamos seguindo esse homem? E para com isso. E começaram um a ir embora. E aí lá pelos idos do versículo 67, Jesus pergunta para os 12, e aí, vocês também não vão não? Não querem aproveitar o bonde? E aí Pedro diz, para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Eles poderiam não estar entendendo nada, mas eles estavam ali, vendo diante deles o Rei de toda a glória. Esse é o capítulo 6, meu irmão. A intenção do evangelista, de João, é de mostrar para você que Jesus ele não veio para fazer pão. Jesus ele não veio para fazer milagre. Jesus é o pão. Jesus é aquilo que nos sacia. É Ele o nosso alimento. Mas aquelas pessoas não entenderam. E aí você olha no meio da narrativa, falando sobre pão, falando sobre pessoas vendo o milagre da multiplicação do pão, falando de pessoas depois voltando porque queriam mais pão. No meio de tudo isso tem uma narrativa de um episódio que acontece de madrugada no mar. E o que tudo isso está nos mostrando aqui, meu irmão? Nós começamos a leitura em Filipenses 4:19, que diz que o meu Deus, não é, suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. E o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui, meus irmãos, pessoas cansadas. Cansadas de muita agitação, cansados talvez daquela pressão que se tem sobre a sua própria vida, não é? Sobre ser uma pessoa modelo, sobre uma pessoa exemplo de várias coisas, um cansaço grande. E por isso Jesus diz àqueles homens, vamos até o outro lado para vocês descansarem. Porque só em Cristo nós encontramos descanso e repouso para a nossa alma. E quando chega lá, a multidão seguiu aqueles homens, a multidão se aglomerou, e tendo se compadecido o Senhor Jesus, então, para cuidar dos seus discípulos, multiplica pães e multiplica peixes, a ponto de que, para cada um deles, sobre uma cesta, para que eles possam também se alimentar. Existe para mim e para você, para cada dia da nossa vida, uma cesta que Deus preparou. Para mim e para você. A palavra do Senhor diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades, não os nossos fetiches. Por isso há uma cesta da parte de Deus, preparada para mim e para você. Eu tenho conversado com um casal que se aproxima do casamento, e numa das conversas nós falávamos sobre pesadelo. Você já deve ter tido pesadelo, né? A minha irmã, esses tempos atrás, aí, faz muitos anos, ela teve um pesadelo
que havia um coelho na janela. E ela acordou, Jéssica, tem um coelho na janela, minha sobrinha. De madrugada. Mas há um estudo que diz que entre homens e mulheres, quem mais tem pesadelo são os homens. Aí já vem um apressadinho. Eu já sei por que homem tem pesadelo. Fica aí assistindo Netflix, fica aí assistindo essas séries horrorosas, né, de terrorzinho, tal. Fica com um pesadelinho depois, toma. A verdade é que mais homens, e assim, a distância é longa pelo estudo que foi feito, não é? É quase que o dobro do percentual de homens que têm pesadelo e mulheres que têm pesadelo. E aí começaram uma nova pesquisa, já que são homens que têm pesadelo. Ora, qual é a razão do pesadelo dos homens? O que você sonha que te deixa desconfortável, que te faz acordar à noite, desesperado, e levantar e dizer, meu Deus! Ai, ai. E tem vários itens, né? Sabe qual é o primeiro da lista? É dinheiro. E não é pesadelo que o cara ficou rico, milionário. É pesadelo porque ele se levanta todos os dias para trabalhar e ele tem que sustentar a sua casa. E a aflição de não ter dinheiro para sustentar a sua casa faz com que ele tenha pesadelos. Eu ouvi um pregador chamado R.C. Sproul, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, norte-americano, faleceu há poucos anos atrás, tem vários livros, foi um ministério muito abençoador, e ele dizia que o pesadelo que ele tinha era sobre dinheiro, e não era sobre dinheiro e ter só as condições de manter o dia a dia da sua casa e a sua família. E você, homem que é casado, eu tenho certeza que você compreende o sentimento. Mas ele dizia que o seu pesadelo era dinheiro para depois que ele fosse embora. E ele levantava de madrugada e orava ao Senhor, Pai, enquanto eu estou aqui, que o Senhor me permita acumular, fazer o que for necessário, para que quando eu me for, a minha esposa e os meus filhos não fiquem desamparados. A Bíblia diz para mim e para você, meu irmão, que para cada dia Deus supre as nossas necessidades. Não há motivo para pesadelo. A palavra do Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Para cada dia da nossa vida, e não importa se homem, se mulher, não importa qual seja a aflição, mas para cada dia, Deus preparou para mim e para você uma cesta. Você já deve ter experimentado dias que se fala, agora alguém vem aqui e me traz a notificação de despejo, né? Porque não tem o que fazer. Agora vão tomar meu carro, agora vão não sei o quê. E de repente, sem que você faça alguma coisa, sem que você tenha se esforçado por outra coisa, assim como aquelas pessoas que não se esforçaram para plantar a cevada, não se esforçaram para pescar o peixinho lá no mar de Tiberíades, que tinha muito peixe. Ninguém se esforçou em nada, mas de repente, diante dos seus olhos, viram Deus multiplicar o que foi colocado ali. Para mim e para você, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e dono de toda a provisão, tem uma cesta preparada para mim e para você. Se você tem aflição, meu irmão, saiba que Deus conhece. Não só conhece, mas Ele tem andado com você todos os dias. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é uma passagem que parece não ter nada a ver, né? O que tem a aflição dos homens de madrugada no barquinho? Qual é o problema de tudo isso? É porque Deus cuida de nós em todas as nossas necessidades, irmão. E aqueles homens de madrugada remando no barco no meio do mar e não estão vendo nada, e de repente as ondas começam, não é, a se levantar em condições e momentos que você fala, isso não é normal para essa condição, isso não é normal, isso aqui não é um mar, meu Deus do céu, isso é um lago grandão, é chamado de mar, mas é um lagão, não é nada demais, tem quilômetros de extensão, mas é um lago. Como é que tem ondas desse tamanho, daqueles homens aflitos,
aterrorizados. Você já ouviu história de pescador? Eu já ouvi várias. Meu pai conta algumas, mas meu pai eu acredito. Não é história mentirosa. Mais uma vez, uma pessoa foi pescar em alto mar e, de repente, quilômetros já de distância da beira, né, da margem ali, de onde eles estavam, e o tempo começou a ficar esquisito. Você olha assim para o céu, né, parece que a água está do lado de cá, em vez de estar do lado de cá. E ele disse que ficou tudo meio preto, assim, sabe, quando dá aquela escurecida generalizada. Bom, e era a primeira vez que ele fazia pesca em alto mar, e ele foi até o capitão lá da embarcação, né, era uma embarcação grande, era daqueles barcos, pelo que ele conta, que tinham 4 cadeiras, barco de pesca, que a pessoa pesca, põe a vara grudada lá, se pegar alguma coisa grande, não sai voando junto, né? Mas o barco dá aquela seguradinha e tal. E aí ele viu aquele tempo, e aí ele foi para o capitão e disse, rapaz, o senhor não está vendo não? Vamos voltar, olha a chuva. E o capitão disse, não tem problema não. Chuva não é o problema. Ele falou, como não? O problema não é a chuva. O problema é o vento. Se tiver vento, aí a gente tem um problema, porque esse barco é pequenininho. E o vento, o que o vento faz no mar? Sopra. Faz onda, irmão. E aí você vê aquele mundaréu de onda com aquele barquinho pequenininho, né? E aí eles falam, meu Deus, e aí ele diz que choveu, mas choveu bastante mesmo. Parecia que eles estavam dentro da água em vez de estar fora da água. Mas não teve problema nenhum, porque não tinha vento. Olha aí o que acontece no verso 18. A Bíblia diz que soprava um quê? Capítulo 6, verso 18. Soprava um vento forte, e por isso as águas estavam agitadas. E o que acontece no meio daquela situação? 3 horas da manhã, ou de 3 a 6 horas da manhã, era a 4ª vigília da noite. O que você pensa em fazer às 3 horas da manhã? Você pensa em dormir, né? Você pensa em estar na sua cama deitadinho, com a cobertinha, ainda mais esses dias frios que fizeram recentemente, né? Mas esses homens estavam lá, em obediência à palavra do Senhor. Pega o barquinho e vai para o outro lado. Eu vou me encontrar, pode ir lá. E aí eles vão. A Bíblia não diz, meu irmão. Mas se você estivesse naquele barco, o que você ia estar pensando? Meu Deus do céu, falei para Jesus que não era para vir. Olha aí, olha, o Pedro. Pá, aí vem aquela água na cara. Assim. Aí o João, filho, mas Pedro, cadê o Senhor? E água que vem, água que vai. E tudo no breu. Você ia ficar tranquilo numa situação como essa? Ou aterrorizados como ficaram os discípulos, e de repente eles vêm caminhando, irmão, nas águas turbulentas. O que eles veem? Eles veem Jesus. E eu queria que você acompanhasse a leitura de João, porque ele está direcionando o teu pensamento aqui. E ele diz ali, olha, no verso 19, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar, e então ficaram aterrorizados. Veja que ele não fala de Pedro, veja que eles não falam que os discípulos pensaram que era um fantasma, ele pula tudo isso. E ele diz, sou eu, não tenham medo, sou eu, ego eimi. Essa expressão aparece várias vezes no Evangelho de João. O que é ego eimi, vocês se lembram? É eu sou, é a mesma fala que o Senhor disse a Moisés na sarça ardente. Quem você diz que eu devo me apresentar para aquele povo? Quem me enviou? Ele diga, o eu sou te enviou, ego eimi. E Jesus se apresenta, o eu sou chegou, não tenha medo. E aí a palavra diz, o verso 21, e então receberam, e resolveram recebê-lo no barco, porque entenderam que não era um fantasma, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. João não se preocupa em dizer para você que o mar se acalmou, porque os outros evangelhos dizem que quando Jesus entrou no barco, como falava aqui o nosso irmão Fábio, quando Jesus entrou no barco, o mar, sem ordem, sem nada, só porque Jesus entrou no barco. Mas João não se preocupa em falar nada disso para você. João diz que quando Jesus chegou, finalmente eles seguiram e chegaram logo à praia, aonde estavam indo. No meio de um assunto do pão.
Por que João deixa esse registro aqui para mim e para você, meu irmão? Porque não importa onde você está, Jesus vai até você. Porque Ele supre todas as suas necessidades, meu irmão. Existem pessoas que são resgatadas dentro de bar. Jesus vai até lá, no meio daqueles lugares. Esses dias eu ouvi um pastor calvinista pregando, e ele dizia que ele foi com o violãozinho dele evangelizar num bar, e ele chegou naquele bar, começou a cantar lá uma música, as pessoas pararam, olharam para ele meio sem graça, né? Porque cantar música de crente num bar, que coisa é essa, né? E aí ele disse que ele parou, terminou de cantar, as pessoas olharam para ele e deu o violão. Falou, agora quem sabe tocar aí? Toca qualquer coisa aí. E aí alguém tocou alguma coisa que não era de crente, e aí ele parou e falou, agora que vocês me ouviram, eu vou dizer algumas coisas para vocês acerca de Jesus. E aí começavam a vir pessoas, vamos sair daqui? Vamos para lá, deixa esse cara aí. E quando ele se percebeu, ele estava sozinho, não é? Porque tem pessoas que tentam atrapalhar constantemente a sua vida. Mas Jesus vai até você, onde você estiver. Não importa a condição, não importa a situação, Jesus vai até você. E Ele cruza o mar, inclusive andando por sobre as águas, para lhe mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que no meio das nossas aflições, não nos cabe outra coisa, senão esperar em Deus. Adianta descabelar, arrancar os cabelos, né? Ai, meu Deus! A gente tende a ter esse tipo de reação, né? Mas a palavra está dizendo aqui que o pão da vida, daquele de quem se come, nunca mais tem sede, nunca mais tem fome, é este que vem até mim e que vem até você, onde quer que você esteja, e nos momentos, não é, em que mais você precisa dele. Ele nunca te abandona. E por isso nós vemos aqui o Senhor Jesus chegando naquele barco. E quando ele chega no barco, veja o verso 21, que simples, parece que acabou o problema, não é? E então receberam no barco e logo chegaram à praia. Eles estavam numa madrugada terrível e de repente Jesus chegou e logo chegaram à praia. Acabou o problema, porque Jesus estava lá. Então, meus irmãos, o que nós vimos aqui no Evangelho de João, nesses trechos, e ele continua por todo o capítulo 6, é que Deus, Ele é o provedor de todos nós. Nós já sabemos disso, mas por alguma razão a gente não confia nisso. Nós já sabemos disso e dizemos para os outros que confiamos, mas na hora que vem o problema, a gente finalmente vê a máscara saindo, não é? E diante das pessoas, não, está tudo bem, aleluia, glória a Deus, tal. Fechou a portinha de casa, é o desespero tomando conta, noite sem dormir, dores de cabeça porque ficou sem dormir, não consegue comer, e as aflições se amultuam, uma sobre a outra. Não é? O que nós vemos aqui, meus irmãos, é o Deus que nos socorre em todas as nossas necessidades. Isso não é palavra de homem, não é palavra do pastor, mas você leu comigo. E por isso eu peço a você que volte lá em Filipenses, no capítulo 4. O apóstolo Paulo escreve com muita alegria a carta aos Filipenses, porque ele foi ajudado, e bem ajudado por esses irmãos. E ele está alegre, está feliz, é uma carta que tem muitas indicações da felicidade do apóstolo Paulo, com o comportamento desses irmãos, e no capítulo 4, já nas suas despedidas aqui, não é? Está encerrando a epístola, ele diz lá no verso 19, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A gente às vezes fica preocupado, irmão, não é? Estou dedicando muito tempo da minha vida para as coisas de Deus e estou deixando de viver. O Senhor Jesus diz que aquele que tenta salvar a sua vida, esse a perde. Mas aquele que a perde, este a salva. Não há desperdício de tempo na obra do Senhor.
Aqueles discípulos passavam por dias corridos, não conseguiam nem comer. E Jesus separou para eles um cesto, um para cada um. Na hora das suas aflições ali, o Senhor Jesus apareceu e fez o barquinho chegar onde tinha que chegar. Está tudo bem. Assustou? Ficou preocupado? Esqueceu a quem serve? Chegou o Senhor Jesus e os levou lá. Na nossa caminhada, meus irmãos, nós vamos ter, sem sombra de dúvidas, problemas. Porque a questão não é o Jesus que para a tempestade. A questão não é o Jesus, não é que fala ao mar, silencie-se e o mar se silencia. A questão aqui é Jesus no barco. Se ele está ou não no barco. Porque quando Jesus está no barco, como foi dito aqui, não é? Durante o período do louvor, meus irmãos, o milagre acontece. Onde Jesus está, o milagre se manifesta. Deus opera os seus milagres e sinais milagrosos, sem que a gente precise ficar pedindo, não é? Quantas gente não fica lá, ai Senhor, desce um anjo aqui, fala alguma coisa, manifesta, faz alguém ter um sonho, fala para mim alguma coisa, porque a gente fica na neura e se preocupa e avança e se esquece que nós servimos o Deus Criador de todas as coisas. No capítulo 4 de Filipenses, então, diz assim no verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E ele encerra no verso 20, dizendo assim, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. A glória ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele dá a sua provisão e Ele dá na medida correta que você e eu precisamos. Não falta absolutamente nada. E não tem excesso de absolutamente nada. O Salmo de número 23, ele diz assim, como é que é o começo do Salmo 23? Você tem de cor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que nada faltará, irmão? Porque o Senhor é meu pastor, aleluia. Pastor Rodrigo é meu pastor, tudo me faltará. Pastor Aguiar é meu pastor, vai faltar coisa. O Senhor é meu pastor. Por isso, nada me faltará. Se você é a ovelha do Senhor, nada lhe faltará. Nada vai lhe faltar porque Deus não deixa de suprir as suas necessidades. E nada vai lhe faltar porque Deus não lhe dá em excesso. Então, aquilo que você quer, que você não precisa, Deus não te dá. E porque não te dá, não te falta. E ao contrário, Ele subtrai para que você deixe de ter essa expectativa de necessidade de algo que não lhe vai fazer bem. Sabe por quê? Porque o Senhor é o teu pastor. Se você é a ovelha do bom pastor, a Bíblia diz que nada vai faltar. Nós estávamos na casa da irmã Tanica, na célula, e foi trazido um testemunho de um garotinho que queria muito comer um biscoito. E talvez eu não tenha os detalhes aqui certinhos, mas ele deu a especificação do biscoito que ele queria. Bolachinha recheada e não era qualquer bolacha não, tinha uma característica, do jeito que ele queria. E ele foi orientado a pedir a Deus, que ele orasse pedindo a Deus, porque na ocasião na casa dele não tinha aquela bolacha. E ele se deitou para dormir. Quando ele acordou, alguém, não me recordo direito do testemunho, vizinho ou não vizinho, mas alguém que não sabia da questão, que não estava em casa, que não tinha nada a ver com a história, chegou, apertou a campainha e trouxe o quê? O que você pensa que trouxe? Uma bolacha. E recheada, com as mesmas características do pedido que aquele menininho fez. Isso é testemunho para o louvor da glória de Deus, porque Ele atende nos detalhes, não é? Aquilo que está no nosso coração. E eu digo a você, meu irmão, como é bom confiar em Deus. Eu tenho experiências de esperar no Senhor, de dias que foram dias bem assim, que você fala assim, hoje, é hoje. E dia que você fala, caramba, meu. E outro que você fala, não, chega, aqui já deu, já, né? Para o busão que, para mim, me recolhe aí, Senhor, porque acabou para mim, né? Todos esses dias já passaram, são história para mim.
E eis aqui diante de vós, não é um espírito, viu? Ó, não precisa me beliscar, eu mesmo aqui. Estou aqui para dizer a você que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu fui renovado porque nós vivemos o renovo de Deus todos os dias. Eu fui sustentado pela graça. A gente fica achando que é a nossa força, é o nosso trabalho, é a nossa sabedoria, é a nossa estratégia, que a gente consegue, não é? Quando tudo isso falha, aí finalmente você se lembra de Deus, não é? E nessas horas, Deus não deixa faltar. E também fui assistido. Do mesmo jeito que esse menininho recebeu a bolacha que ele tanto queria e não tinha em casa. Um dia sem ter o que almoçar. Eu me lembro de fechar os meus olhos e falar, Deus, obrigado, não é? E assim, com almoço ou sem almoço, glória ao teu nome. E vamos em frente. Alguns minutos depois, veio um rapaz que trabalhava no mesmo lugar que eu. Ele viu, eu estava passando no mercado e me deu uma vontade, ele me trouxe uma bandeja. Era uma esfirra e mais alguma coisa assim e uma latinha de energético. Eu lembrei de você e passei por... E eu só pude agradecer a Deus, porque aquele dia eu não tinha para almoçar. Deus é bom e Ele supre as nossas necessidades. E eu me lembro de Pedro dizendo, né? Lançai sobre Ele todas, né, as vossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Está aflito, meu irmão? Eu imagino que as coisas, tem dias que dão uma apertada assim, né? Você fala, rapaz, parece aquelas roupas que a gente usa para ficar assim, para não é? Tem dia que você fala, rapaz, hoje. Mas Deus jamais deixa de nos atender nas nossas necessidades. Por isso eu convido você a se colocar de pé, meu irmão.